Boa noite. O Gerando Conteúdo está começando mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre tempo, sobre desgaste. A doutora Maria Inês, a nossa convidada, está conectando. A gente vai poder entender um pouquinho desse universo, identificar se a gente pode fazer alguma coisa para melhorar os nossos relacionamentos. Ó, fiquem à vontade, se vocês tiverem algum comentário para fazer, tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês sabem que a doutora Maria Inês adora conversar com a gente. Ó, ela já entrou aqui. Adicioná-la à nossa live de hoje. E aí a gente vai poder bater um papo aqui no Gerando Conteúdo. Ó, já tá conectando. Guardar um pouquinho. A doutora Maria Inês é fã de carteirinha do nosso canal. Oi, doutora. O que mais me assusta é entrar nessa coisa que eu não entendo. Doutora Maria Inês, a senhora já tem quase uma carteirinha de acesso, fidelidade aqui no canal. Todo mundo adora te ouvir. Que bom, querida, muito obrigada. Eu queria te dizer uma coisa, eu acho que a gente, fui eu que dei esse título, reconheço, mas eu acho que a gente devia mudar, sabe? Mudar? Muda o título. Desde como reciclar, que é uma coisa extremamente difícil, é por que as relações se desgastam. Acho que a gente tem que começar por aí. Não adianta a gente querer começar pelo tratamento sem saber da doença. Verdade. Ó, não tem problema nenhum, eu acho que isso é importante. A gente pode botar um subtítulo embaixo da live, já que a gente fez todo o marketing da live em cima desse título de como reciclar. Eu vou colocar um subtítulo, então. Por quê, né, reciclar? Doutora Maria Inês, eu vou te apresentar como, né, normalmente eu faço aqui no Gerando, por mais que não precise mais apresentações, mas doutora Maria Inês Gasperini, ginecologista aqui em Florianópolis, seja muito bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Doutora, explica para nós por que acontece esse desgaste em relacionamentos afetivos longos. Então, vamos começar pelo começo. O que acontece quando a gente se apaixona, Aline? A gente se apaixona, a gente passa o dia inteiro pensando naquela pessoa. A gente passa o dia inteiro, a gente não trabalha, a gente não faz nada direito, porque a gente passa o dia inteiro se preparando para encontrar aquela pessoa. Que roupa eu vou botar? Será que ele vai? Tudo é uma surpresa. Será que ele vai? Onde é que será que a gente vai? O que está pensando de mim? Como é que eu tenho que falar? Então, tudo faz parte da imaginação da gente, né? Quando a gente começa a coisa assim, se são relações tanto faz homossexuais como heterossexuais, a coisa eu acho que funciona da mesma maneira. Mas se for uma relação heterossexual, a gente pensa que roupa eu vou, boto batom, não boto batom, boto brinco, não boto brinco, onde é que eu vou, onde é que eu não vou. Ele, se tiver uma bicicleta, ele vai lavar aquela bicicleta, vai fazer a barba, vai botar perfume, vai se aprontar com a melhor roupa que tem para fazer para aquele encontro. Então, é uma coisa que a gente passa o dia inteiro e aí a gente se apaixona e aí, de repente, a gente diz, agora vamos morar juntos. Ou vamos casar. Né? Claro que isso já é uma mudança grande. Morar junto significa dividir o espaço. Eu vou acordar e vou dormir com aquela pessoa. Essa pessoa de noite ronca, faz pum, sonha. Essas coisas todas começam a mudar num encontro quando a gente resolve morar junto. De repente, bom, a gente continua muito apaixonado, está tudo muito maravilhoso e tal, vamos casar. Casam. E aí é uma coisa que eu sempre digo, a gente quando namora, a gente investe muito nos móveis, que somos nós, as pessoas móveis, né? Então, qualquer lugar é lugar para dar um beijinho, qualquer hora é hora para se encontrar. Quando
quando a gente casa, a gente muitas vezes começa a investir nos imóveis. Eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um espaço maior, e aí as coisas muitas vezes começam a mudar. E como eu trabalho assim há 44 anos, eu tenho clientes que eu conheci desde a primeira paixão até agora, que ela chega e diz assim: eu amo aquela pessoa, mas eu não tenho mais tesão por ela. Eu não tenho mais nenhum desejo por ela. Eu estou há tanto tempo conversando com casais, pegando dois extremos. Tá. Bom, e aí entra uma coisa muito importante. Eu queria aqui sugerir para todo mundo um livro maravilhoso chamado Sexo no Cativeiro, de uma psicoterapeuta de casais chamada Esther Perel, que é uma belga, e que trabalha muito com casais, e que esse livro, praticamente tudo que eu tirei do livro, eu vou falar aqui, tá bom? Então, é um livro maravilhoso que eu acho que vale todo mundo ler, porque ali tem muito do porquê de um relacionamento eu acabo não mais. Eu amo aquela criatura, mas eu não tenho desejo por ela. E aí, então, entram muitas coisas assim, muitos homens às vezes pensam, se ela não me ama mais, é porque tem outro. Né? Isso, muitas vezes, é uma das primeiras coisas que vem, ele tem outra. Ou ela tem outro. E não é por aí. E a coisa não é por aí. O que acontece? Amor e desejo são coisas, às vezes, tem sentimentos muito paradoxais entre essas duas questões. O amor, o que exige um lar, o que exige? Exige segurança, proteção, dependência. A pessoa é previsível dentro do amor. Eu quero permanência, eu quero estabilidade, eu tenho um relacionamento de lar, de relacionamento. O que é o desejo? O desejo, às vezes, é uma coisa quase do capeta, porque o desejo, características do desejo, são tão particulares, são tão diferentes, que nada muitas vezes com amor, com desejo. Doutora, deixa eu só te interromper, que tem um barulho que eu acredito que possa ser algum som que não é, eu acho que é do próprio celular. Tem alguma coisa perto? Um computador, alguma coisa do tipo? Pode ser o seu computador, alguma coisa que está dando tipo um eco. É um ruído no som, isso. Pronto, gente. Acabou? Vamos ver, acho que sim. A Chave colocou aqui, pode ser uma microfonia, vamos ver. Mas ainda tem, doutora Maria Inês. Teu celular está perto do computador, será? Da TV, alguma coisa assim? Tá, vamos mudar isso. Vamos. Porque senão fica só ruim de ouvir tua voz. Tá. O que eu posso desligar mais aqui? Peraí. Agora vocês vão conhecer minha casa toda. Olha aí. Melhorou? Vamos ver, acho que melhorou. Pode ter melhorado, sim. Não tô mais ouvindo como barulho. Tá, vamos aí para ficar bem para ti. Ficar confortável. Bem, então, o que acontece no desejo? O desejo é uma coisa assim, o desejo é safado, o desejo que é aventura, o desejo que é fantasia, o desejo que é risco, que é perigo, completamente diferente do amor. Como é que eu faço? No amor eu quero ter companhia, eu quero estar perto, eu quero estar o dia inteiro envolvida com aquela pessoa. O desejo, então o amor chama o verbo ter. O desejo, o que é o desejo? É o querer.
Eu posso ter desejo independente do outro. Eu posso sonhar, e às vezes no desejo a gente sonha com coisas tão safadas, não é? Que a gente é capaz de no outro dia dizer, meu Deus, como é que eu pensei naquilo? Como é que eu desejei aquilo? Então o desejo não é uma coisa muito politicamente correta, não, viu? O desejo é danado. E ele exige essas coisas. Então, como é que junta essas coisas numa pessoa só? Como é que tu junta naquele cara que tu ama o safado e o previsível? Como tu junta isso numa pessoa só? Isso é difícil? Isso não é uma coisa fácil? Não é? Como é que tu junta o cara que é extremamente família com o cara inovador, o cara sonhador? Como é que tu junta o previsível com o misterioso? E tudo isso é difícil de juntar numa pessoa só. E aí, o que acontece? A gente vai deixando e a gente vai a coisa vai ficando morna, o relacionamento vai ficando morno, né? E aí, o que a gente faz? E aí? Doutor Marinês, isso acontece também com relacionamentos que são novos, né? Que recém começaram? Isso pode acontecer também? Até pode acontecer, mas eu acho que os relacionamentos, se novos já começam assim, é melhor desistir, não é, querida? Senão... Ai, ai. Então tem que acender um alerta aí, né, doutora? Se é muito pouco tempo e já está assim, então melhor que se desfaça, né? E que se iniciem novas. E tem coisas assim, ó, tem coisas que são importantes no relacionamento. A gente tem que, tu tem que investir no relacionamento, certo? Enquanto o amor, tu quer estar junto o tempo inteiro, no desejo, tu tem que ter um espaço, certo? Então a gente vê muitas vezes, a gente pergunta assim para as mulheres, no meu caso, eu pergunto para as mulheres, o que acontece? Quando é que tu acha que tem desejo por ele? Fala assim, quando ele viaja. Quando ele viaja, eu fico com saudade. Quando ele volta, as coisas funcionam. Por quê? Porque o desejo exige que a gente tenha um espaço. Não é possível que eu ficando a 5 centímetros do camarada o dia inteiro, eu possa, de repente, ter algum desejo, certo? Eu preciso desse espaço para ficar, para poder pensar nele, para poder ver. Outras dizem assim, às vezes quando ele está conversando com outras pessoas ou fazendo alguma coisa, isso tem um estudo da Esther que vê isso bem. Quando ele está conversando com outras pessoas, eu estou numa festa e eu vejo ele de longe, isso me excita, e não só sexualmente, assim, mas me erotiza, sabe? Não é? Então, essas coisas são extremamente importantes para que a gente mantenha. Então, assim, as crianças, por exemplo, o que as crianças fazem? As crianças são extremamente curiosas, extremamente. Tem mais uma coisa, exploradoras, brincalhonas. E a gente vive dizendo, desperte a criança que há em você. O que é isso, o desejo? O desejo é uma coisa brincalhona, é uma coisa de exploração do outro. E a gente, com o casamento, mas às vezes com os relacionamentos longos, a gente vai perdendo isso, sabe? A gente vai ficando numa mesmice. Quando a gente quer, então muitas vezes fica igual assim, quando tu era jovem, por exemplo, uma coisa bem prática. Qualquer cachorro quente de qualquer esquina, tu sentia o cheiro do cachorro quente, tu ia lá e comia o cachorro quente. Tu não sabia se o cara tinha a mão limpa, se aquilo lá estava esterilizado, se não estava e tal. Com a sexualidade, com o sexo, é mais ou menos a mesma coisa. No começo, o teu corpo reage de uma tal maneira que daqui a 20 anos não vai ser a mesma coisa. E a gente tem que ter claro isso, que não é a mesma coisa. Sabe? Tu vai atravessar uma rua quando tu tem 50 anos, tu não atravessa da mesma maneira que tu atravessava quando tu tinha 20. E a gente, às vezes, tem a ideia de que sexo vai continuar igual a vida inteira. Não vai, ele vai mudar. E a gente tem que investir nesta mudança. A gente tem que investir
no que a gente quer, a gente tem que investir no parceiro. E a gente tem que investir muito no nosso desejo, nas nossas fantasias, porque nós, as mulheres, somos muito ainda apegadas a um tal de amor romântico, que assim era a história da Cinderela e de toda a Branca de Neve, que aparecia o príncipe, aquela coisa maravilhosa que nunca, que vai estar sempre de barba feita, que jamais vai dormir com uma cueca furada, entendeu? E Não é. a realidade não é essa. As pessoas, a gente muda, e se a gente não souber despertar na gente e no outro o desejo, e o desejo é uma coisa da gente, não é uma coisa do outro. Acho que deu uma travada. Esperar um pouquinho, ver se volta o sinal da doutora. Acho que voltou, doutora. Deu só uma travadinha. Então, é como o amor. Doutora Maria Inês, deixa eu te perguntar, a chegada dos filhos interfere um pouco na questão de desgaste do casal? O desejo, às vezes, dá uma travadinha, não é? E o que, É, que acontece? Os que sabem que esse desejo, de repente, pode travar, mas que isso não é o fim, e que eu posso estar, e que eu tenho, que eu sou. Às vezes a gente tem também a ideia de que o amor tem que ser uma coisa espontânea. Muitas vezes as pacientes me dizem assim: mas ele só se excita se vê um filme pornográfico, e antigamente não era assim. Ou se vê um filme, ou se lê um livro, ou qualquer coisa, ele se excita. Gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Não é que deixou de me amar, deixou de me querer. Não é isso, não. É que simplesmente a gente precisa de mais estímulos. Por quê? Porque a gente está. A constância, a rotina dos casais, muitas vezes vai matando. Às vezes as pessoas deixam assim a vida sexual para a última tarefa diária. Isso não é uma tarefa, isso é uma coisa que a gente entra e que a gente tem que tirar roupa de trabalho, a gente tem que esquecer o forno ligado, desligue o forno antes. Cria um ambiente dominical. Quando vem os filhos, às vezes é uma outra coisa. As mulheres e os homens param, o nenê toma uma tal importância que ele chega a dormir no meio do casal. O que é isso, gente? Não é? Então, as crianças precisam de cuidado, sim, mas a relação também precisa de cuidado, porque a relação, ela se desgasta. Então, é como eu fazer um feijão e procurar uma receita de um feijão que tenha vários ingredientes. Eu levo tempo para isso, eu preciso investir nisso. O desejo não cai do céu quando eu estou limpando a casa, não. O desejo vem quando tem alguma novidade. Então, os casais, o que podem fazer? Criem um WhatsApp só para vocês, um WhatsApp da família. Criem um WhatsApp para poder dizer coisas safadas e coisas interessantes e coisas de fantasia que não tem nada a ver com os filhos, tem a ver com vocês dois. doutora, e a pandemia? A senhora acredita que tenha ajudado ou dificultou um pouquinho os relacionamentos? Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais juntas. As que já brigavam juntas estão brigando mais. Tá. Bem juntas. As que se dão bem juntas estão aproveitando esta oportunidade. E tem algumas que estão brigando, dizendo assim, mas espera aí, quem sabe a gente pode viver de uma outra maneira. Não é? Então, assim, a pandemia aproximou as pessoas. Bom, o desejo precisa de espaço, não é? Então, o amor não. O amor é ficar junto. O desejo quer espaço. Então, se esse desejo quer espaço, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer?
que eu consiga olhar este parceiro por outros ângulos, que eu consiga ver a minha relação por outros ângulos. Isso é tão importante, sabe? Isso é tão importante a gente começar a ver, conseguir ver o outro e se ver também. Não é só uma questão de ver o outro, é se ver. O amor, o desejo é egoísta. Eu não posso, muitas vezes, ir para uma relação pensando que eu tenho que satisfazer o outro, que eu tenho que me preocupar. Nós, as mulheres, às vezes, ai, agora eu estou gorda, ai, agora eu estou isso, ai, agora o peito caiu, ai, não sei o quê. Sabe? Isso tudo são entraves ao desejo. Fala. Doutora, eu acho que quando a gente fala em relação desgastada, claro que a gente citou bastante a questão casal, homem-mulher, ou homem-homem, mulher com mulher, né? Homo ou hétero, na sua forma de amar, isso não nos tem diferença. Porém, eu acredito que essas dicas sirvam também para todos os tipos de relação desgastada, né, doutora? Pai com mãe, com os filhos, com os irmãos, com os amigos. Eu acho que todo tipo de relação, ela precisa primeiro se enxergar, né? Se cuidar, se incentivar. O que a senhora me diz? O relacionamento humano é uma das coisas mais difíceis, porque a gente sempre acha assim, o outro fez, o outro errou, o outro, é sempre o outro. Muito difícil a gente olhar que a gente no outro provoca essa ou aquela reação, não é? Então, os relacionamentos, se a gente não tiver um olhar sempre para dentro da gente e um olhar para o outro, relacionamentos se vão. Particularmente agora, por exemplo, nessas questões até políticas, como os relacionamentos estão estressados, não é? Por quê? Porque no fundo, eu não consigo olhar o outro. Eu olho o outro com o meu olhar, não é? Então, quantas famílias brigaram, quantas famílias estão brigando por uma questão política, por dinheiro, por isso, por aquilo, não é? Com coisas que, assim, será que tem tanto valor, sabe? Será que tem tanto valor? Será que se a gente aprender com as crianças, se a gente aprender a ser mais brincalhão, se a gente aprender a ser mais curioso, a gente vai perdendo a curiosidade com a idade, sabe? A gente vai perdendo a maneira, a frescor de olhar o mundo, porque a gente às vezes se pega em coisas muito pequenas, em coisas muito que depois, quando passa, a gente diz assim, meu Deus, não precisava ter sido assim, né? Eu podia ter sido mais safada, eu podia ter sido mais brincalhona, eu podia ter Mais sido leve, né? mais leve. O desejo é uma coisa leve, não é uma coisa pesada. Doutora, e tem aquela coisa a gente olhar a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre parece mais verdinha, né? E a gente às vezes não tá olhando para dentro, né? Exato, porque a gente tem tantas qualidades, gente, nós temos tantas qualidades, sabe? Nós temos tantas coisas, nós somos únicos no mundo, isso é uma coisa que a gente não se dá conta. Nós somos únicos, peça única, que é extremamente valorizada se for um vestido, se for, não é? Se for um anel, peça única é uma valorização incrível. Agora, e nós, que somos também peças únicas, né? Onde é que a gente está? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com os nossos relacionamentos? Por que a gente não vira uma pessoa curiosa, divertida? Quanta coisa a gente... Exploradora. Que às vezes a gente acha até que vai resolver o desejo, por exemplo, ou com uma camisola, uma lingerie nova, ou com uma posição nova. Não é isso resolve o desejo. O que resolve o desejo é a nossa curiosidade, é a nossa vontade de viver e de ser feliz. Né? Doutora Marinês, eu acho que a gente pode pegar a nossa live de hoje e quem conseguiu olhar aqui ao vivo, né? Mas para quem vai nos acompanhar depois, para que depois de discutir, escutar, fazer uma autorreflexão,
parar um pouquinho, pensar, olhar como é que está o seu relacionamento, né? Seus relacionamentos de vida, para que a gente consiga sempre melhorar. Tentarmos sermos mais felizes, né? Eu acho que conversar contigo toda vez, eu adoro. E toda vez que a gente conversa, eu fico depois refletindo, aí a gente conversa, bate mais um papo pelo Zap durante alguns dias pós-live. E aí a gente me serve bastante para reflexão. Então, eu acho que se o pessoal puder refletir um pouquinho, a gente já ganha já fez a nossa parte, né? E alguma coisa assim, ó, amor e desejo são difíceis de se conseguir numa mesma pessoa, né? Mas não são impossíveis. Não são impossíveis. Desperte a criança curiosa que existe em você e vá atrás do seu parceiro. Não deixe a sua vida sexual para as 11 horas da noite, não. A Esther Perel diz que as preliminares de uma relação começam quando termina o orgasmo da anterior. Olha, e é um caminho, e é um caminho. Doutora Marinês, ó, o pessoal colocando que adora, né? Que ama muito também te ouvir. Teve participação de coraçãozinho, de beijinho, de aquela coisa de sempre, né, doutora Marinês? É sempre um sucesso tu estares na live do Gerando Conteúdo. Eu já te disse 1000 vezes que se a gente pudesse apontar um canal, assim, eu e tu, a gente ficaria fazendo outros vídeos, conversando. Doutor Marinês, quero te agradecer de novo por a gente ter trocado uma ideia, ter conversado um pouquinho sobre esse desgaste natural e, porém, que está nas nossas mãos. E se as pessoas puderem refletir um pouquinho, né? Eu acho que a gente consegue fazer um pouquinho da nossa parte. Isso aí. Tá bom? Tá bom? Um super beijo, viu, doutora? Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.